Bom dia! No nosso trabalho, vamos abordar um tema sobre disputas de herança. Os integrantes do grupo são Evelyn Joyce Lucena Silva, Ítalo Dias de Assis e Rafaela Moreira de Oliveira. Os motivos que nos levaram à escolha desse tema foram diversos, pois queremos saber o quanto o dinheiro é valorizado na nossa sociedade. Dentre as pessoas que menos têm capital, sempre ouvimos que o dinheiro não traz felicidade. Mas será que não traz mesmo? Será que por dinheiro as pessoas abririam mão de relações conjugais ou familiares? Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil aponta que 17% das brigas em um relacionamento são baseadas em dinheiro. E um estudo realizado pela Universidade de Brasília também aponta que um dos principais motivos de divórcio é o financeiro. E depois de um caso recente de disputa de herança entrar em pauta em algumas redes sociais, decidimos pesquisar se realmente as pessoas estariam dispostas a entrar em uma briga de família por conta de bens materiais. No Brasil, as famílias costumam crescer muito unidas, crescerem próximas uma das outras, até mesmo quando crescem e decidem morar separado. As famílias acabam que moram sempre perto uma da outra, com fácil acesso à casa uma da outra. E diante dessa questão, a gente decidiu ver se mesmo essas famílias tendo tanta proximidade, tanto afeto, vivendo sempre do lado uma da outra, eles poderiam gerar um conflito por conta de dinheiro. Para isso, a gente contou com temas como o maquiavelismo, a união da família, para poder tentar investigar qual poderia ser a possível causa de acontecer. Essa foi uma das hipóteses levantadas. Se o maquiavelismo causaria conflito em família, ou se mesmo quem tem união com a família tem tendência maior a se separar. Vendo fatos como o caso que aconteceu, por exemplo, com o apresentador de TV que faleceu recentemente, o Gugu, e por conta de herança, as filhas decidiram brigar na justiça. E a gente queria saber agora, nessa pesquisa, se realmente as famílias, por conta de dinheiro, seguiriam um rumo diferente. Seria capaz de abandonar tudo aquilo que elas acreditavam e todas as experiências que elas tiveram em família, sendo que, como já foi dito antes, as pessoas costumam dizer que o dinheiro não traz felicidade. Então, por que vemos tanto caso de discussão por conta de dinheiro, por conta de divisão de bens e de herança? O método utilizado foi o correlacional, pois decidimos explorar as relações entre determinadas variáveis, dentre elas o maquiavelismo e relações familiares. O intuito era ver a probabilidade de familiares estarem ou não dispostos a conflitos envolvendo dinheiro, se estariam dispostos a uma separação ou resolveriam de uma forma mais amigável. Um desses grupos é os que têm mais traços maquiavélicos e de poder e prestígio, e o outro, fortes aproximações familiares. Na nossa pesquisa, contou com a participação de 111 voluntários, sendo todos anônimos.
e permitindo utilizar esses dados para o nosso estudo. Responderam ao questionário através de links disponibilizados nas redes sociais. A amostra era composta por sua grande maioria sendo mulheres com 57,3%, e o segundo maior grupo era o composto por homens com 39,1%, com idades que variam de 18 a 62 anos. A primeira hipótese elaborada pelo grupo foi de que pessoas com traços mais maquiavélicos ou pessoas com mais interesse em poder e prestígio estariam mais aptos a uma disputa por herança, pois queríamos saber se a relação entre um aspecto de personalidade de um indivíduo seria capaz de influenciar negativamente sua relação com sua família. Depois de analisarmos os dados obtidos, vimos que a hipótese foi corroborada. Pessoas com mais traços maquiavélicos mostraram resultado expressivo em nossa pesquisa, sendo o valor de R de 0,570 e o valor de P menor que 0,001. Da mesma forma, aconteceu quando analisamos pessoas com mais poder e prestígio, onde o valor de R foi de 0,411 e o valor de P foi menor que 0,001. Então, sim, os traços de sua personalidade podem influenciar e muito em sua escolha quando o assunto são grandes quantidades de dinheiro e sua família. Já a segunda hipótese foi de que pessoas com mais proximidade com a família teriam menos chances de estarem dispostas a entrar em uma disputa financeira, pois queríamos analisar se suas relações familiares se sobressairiam com relação a grandes fortunas. E o resultado que obtivemos, apesar de um pouco menos expressivo que os anteriores, ainda assim também corroborou com a nossa hipótese, sendo o valor de R de 0,240 e o de P de 0,01. Talvez, se tivéssemos uma gama maior de respondentes, o resultado seria um pouco mais expressivo, como os outros, mas, apesar disso, conseguimos ainda assim dizer que a proximidade com a família os faria menos dispostos a brigar por bens materiais. Apesar de existirem poucos estudos sobre o assunto que tratamos, foi uma pesquisa esclarecedora para o nosso grupo, pois acabamos por perceber o quanto uma parcela da sociedade, apesar de estar constantemente relevando a importância do dinheiro em suas vidas, ainda assim estariam dispostas a se afastar dos seus parentes e entrar em brigas e até mesmo disputas por conta de um bem material. E apesar de ser um assunto polêmico, ainda vemos que grande parte da sociedade valoriza o dinheiro às suas relações, ou seja, preferem o dinheiro do que manter uma relação saudável. Durante a nossa pesquisa, apuramos casos que aconteceram em nossas famílias e aos redores com pessoas conhecidas, e a gente acabou que constatou que realmente pessoas que se veem frente a uma disputa por herança tendem a se separar, a discutir em vez de arrumar uma solução mais justa. Em um dos casos que aconteceram também, aconteceu que foi levado ao juiz, ao tribunal, e o que aconteceu foi que não chegaram a um consenso lá. Um dos integrantes da família queria uma parte maior, e no meio dessa discussão toda, uma das irmãs desmaiou e ele simplesmente não sabia mais o que fazer. Então os outros irmãos tiveram que acalmar ela e tentar recompor ela. Tudo isso por conta de uma disputa de dinheiro. Esse caso sempre esteve visível na mídia, tanto por essa questão de afastamento,
tanto quanto por questão de até mesmo assassinato. Isso chama muita atenção, porque são pessoas que cresceram juntas e mesmo assim elas tiveram a capacidade de planejar a morte dos próprios familiares ou mesmo tentar, né? Porque muitos dos casos acontece de não conseguir. E a gente realmente constatou que pessoas com tendências mais maquiavélicas têm sim mais chance de apoiar um conflito familiar, mas também viu que mesmo pessoas que têm o fator de união não escapam dessa briga. E isso é muito intrigante e ao mesmo tempo muito assustador. A gente começa a perceber que ninguém tá livre de uma disputa familiar, mas mesmo assim serviu como lição para quando houver um conflito desse perto da gente, até mesmo por ser pessoas que a gente gosta e preza bastante, tentar resolver de forma mais pacífica e não tentar sair como vantajoso da situação. E ao mesmo tempo a gente aprender a ter calma e conversar, porque a gente percebeu que pensamentos ruins só atraem atitudes ruins nesses casos. E que não adianta a pessoa querer sair por cima, porque mesmo que ela leve todo o dinheiro da herança, mesmo que ela leve a maior parte, que seja 50%, que seja 80%, ela perde a maior riqueza, que seria a família, o apoio e a união da família.